Alô, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios da Rádio Renascença em Gaia. Hoje temos, finalmente, António Fidal connosco. Desta vez não batia. Cheguei cá sem acidente nenhum. Desta vez estamos aqui os dois, ainda bem. É um prazer imenso ter-te aqui connosco. O gosto é meu, sabes bem. É uma casa também que é tua, não é? Foi... Muitos anos, não é? Muitos anos. Muitos relatos. Mais de uma década. Mais de uma década. Eu ia começar a entrevista por uma curiosidade que ontem estava a conversar com um amigo meu, que é o Pedro Jorge Cunha, do 00, sobre golos da primeira divisão em pelado. E o último de todos, eras tu treinador do Salgueiros, um Salgueiros 1, Boa Vista 0, gol do Penteado, em 84. É o último gol. E esse golo, penso que foi esse que garantiu a manutenção dos Salgueiros na primeira divisão. Era o último jogo do campeonato, precisávamos de ganhar ao Boa Vista e de facto ganhamos 1-0. Foi uma tarde histórica para o Salgueiros. E para ti, porque para mim também. Tu tinhas assumido... Exato, tinha assumido pouco tempo antes. Foi? O Otávio tinha saído a meio da época e eu assumi treinador-jogador, ainda havia naquele tempo. Claro. Só que jogar não podia porque tinha um problema grande no pé. Okay. E porque como não podia jogar... Porque tu fizeste ainda 18 jogos essa época como guarda-redes. Sim, até ter uma fissura no pé e aí tive que deixar de jogar, e foi quando surgiu o convite. Eu pensei e disse, bem, já que não posso jogar, ao menos que sirva para qualquer coisa. Claro. E fiquei lá com eles. E também tu foste também jogador-treinador no Estoril depois, mais à frente, não? Não, nunca fui jogador-treinador no Estoril. No Estoril fui Só. jogador e treinador, mas acho que nunca acumulei. Ok. Portanto, foi só no Salgueiros essa experiência? Sim, dessa sim. Vez? Penso que sim. Se não me falha a memória, sabes que com esta idade de vez em quando já há grandes falhas de memória, mas não, mas foi histórico. Essa tarde foi histórica, sem dúvida. Pelado, nem quero. Pelado. Imagina o que eu passei nos 18 jogos, nos primeiros uns 9 deve ter sido lá. Eu que vinha do Sporting, tinha terminado o contrato de Sporting, uma relvazinha ótima, onde se podia cair à vontade. Quando cheguei ali a Vidal Pinheiro, aquilo assustou um bocadinho. Mas lá nos fomos safando. Ainda bem que falas do Sporting, porque tu estiveste no Benfica e no Sporting. Exato. E foste campeão nos dois. Exato. E a tua carreira também, antes de subir a sénior, tem muito Benfica, não é? Sim, tem. Tu jogas no Júnior, numa equipa muito famosa de Júnior, não é? Exatamente. Eu jogava em Espinho. Antes disso, exatamente. Antes disso, joguei nos juvenis do Espinho. De onde és natural? Sim, ali perto. Não sou bem de Espinho, mas ali perto, Praia da Igreja. São Félix da Marinha, melhor dizendo. Mas é junto a Espinho. É nos limites do concelho de Gaia. E comecei a jogar nos juvenis do Sporting Clube de Espinho. Uma curiosidade. Eu, quando fui treinar a primeira vez, o meu pai tinha sido guarda-redes e conhecia muito bem o treinador dos juvenis de Espinho. Porque eu gostava mesmo, era de treinar no São Félix da Marinha, que era onde eu vivia, e saltávamos o muro, a malta toda, e íamos lá para dentro jogar. E nessa altura, o treinador do São Félix, já não me lembro, mas quem era? Um dia não tinha guarda-redes, queria fazer um treino de conjunto e não tinha guarda-redes. E olhou para mim, tu não és filho de Fidalgo? Eu sou, então é para a baliza, mas assim vestido. E fui para a baliza. A partir daí, sempre que ia ao treino, se faltava guarda-redes, ia eu. O meu pai soube e disse, se queres jogar, então eu vou falar com o Sr. Alcântara, que era o treinador do Espinho, dos juvenis, e vais lá fazer um teste, pelo menos. E eu assim fiz, andava a estudar no liceu, aqui no Liceu Alexandre Herculano no Porto, fazia a viagem todos os dias de comboio, Praia da Igreja, Porto, e fui lá treinar. Eles, quando eu cheguei lá, disseram, então, que lugar jogas? Extremo direito. Eu queria ter a bola, queria correr, queria marcar golos. E treinei, cheguei ao fim, ele não me disse nada. Quando cheguei a casa, vou passar um dia, o meu pai disse, o que é que tu foste fazer ao treino, pá? Fui lá, fui a extremo direito, mas ele não me disse nada. Extremo direito? Eu vou falar com o Cândara. Foi falar com o Cândara. Porquê é que não puseste a baliza? Então ele disse-me que era extremo direito. No treino seguinte, ele disse, hoje vais para a baliza. Eu não quero, é pelado também. Imagina, peladão. Eu não, a baliza não quero. Vá lá, só um testezinho. Nunca mais cheguei. Uma curiosidade, uma semana depois,
no primeiro jogo particular dos juvenis de Espinho, eu fui titular uma semana depois. Portanto, estás a ver, estava mesmo apontado para essa posição e em Pelágios. E como é que sai para o Benfica? Que tipo de visibilidade é que se tem na altura? Foi extremamente rápido, porque quando acabou o campeonato de juvenis, nós fomos eliminados por Leixões, nessa altura, passámos a primeira fase, mas depois na segunda fase fomos eliminados pelo Leixões, e acabou, era março, abril, acabou. E o treinador dos séniores do Espinho, nessa altura, o Sr. Alquevia, convocou-me para os séniores, para treinar com os séniores. Eu treinava com os séniores. Na Taça Ribeiro dos Reis, depois do campeonato, comecei a jogar nos séniores do Espinho, ainda juvenil. Sim. Comecei a jogar no juvenil de Espinho, depois foi extremamente rápido. Passado uns tempos, fiz um bom jogo, segundo rezam as crónicas, em Aveiro, contra o Beira-Mar, vinha o meu nome. Foi a primeira vez que eu vi o meu nome assim, letras maiores, no jornal, não sei o quê. E passado muito pouco tempo, o Espinho chama-me lá à direção a dizer que tinha recebido uma carta que eu tinha sido pré-convocado para a Seleção Nacional de Júnior. Eu? Sim, é pré-convocado, o estágio vai-se realizar daqui a pouco tempo, e não sei o quê, prepara-te, vais a Lisboa. E eu, pronto, preparei. Aquilo passou o tempo e nada. Fui ter com eles e então perguntei, a seleção de júnior. Olha, afinal o estágio foi cancelado. Eu, agradecer. Mas nessa sequência de acontecimentos recebi alguns convites de alguns clubes. Entre eles o Benfica. E pode ser quais eram os outros. O Porto e o Sporting. Mas ainda era por carta, imagina. Houve um que foi um telefonema, os outros foram por carta. E abrias tu a carta ou era o teu pai? O meu pai, eu havia tudo dirigido ao meu pai. E ele é que abria as cartas, às vezes nem me dizia. Foi quando havia um treino no Porto, que eu tinha sido convocado para fazer um treino nas Antas, não é nas Antas, mas naquele campo ao lado. Sim. Aquele campo que havia de treino mesmo. Sim. Mas cheguei lá, não treinei, porque tínhamos esquecido das botas, não sabia que era preciso levar botas. E não treinei. E o senhor disse ao meu pai, olha, para a próxima ele traga botas. E o meu pai disse, não vem cá mais. Se não pode treinar hoje, não vem cá mais. E depois surge o convite do Sporting e do Benfica quase simultâneo. O Sporting escreveu e depois falou ao meu pai. O meu pai telefonou, já não sei bem como é que foi isso que aconteceu. Eu sei que eu ia lá ao Sporting para estar uns dias à experiência e o meu pai perguntou, quem paga as viagens? Isso pagam vocês, claro. Está bem, o meu pai era muito coisa nesse aspecto. E depois telefonou para o Benfica. E eu perguntar como era, que tinha recebido uma carta para convocar para ir ao Estado da Luz. Disseram, é para assinar. É para assinar pelo Benfica. É para assinar pelo Benfica. O meu pai, ainda por cima era benfiquista, imagina. Disse, eu levo-te de carro. Claro, exato. E foi assim que fui para o Benfica. Mas foi tudo, quer dizer, em espaço de 6, 7 meses, um ano no máximo. Aconteceu tudo muito rápido. Mas que realidade encontraste em Lisboa? Porque aí tiveste que mudar? É completamente diferente. Moravas onde? Vivia numa pensão na Estefânia, em frente ao hospital da Estefânia, onde, curiosamente, residia também, e foi ele que me encaminhou para lá, um senhor amigo do meu pai, esse sim, de Espinho, que trabalhava na famosa fosforeira de Espinho, que era a empresa que vendia os fósforos todos em Portugal. Vivia lá e que fazia o favor de me levar ao fim de semana e de me trazer de volta quando eu precisava de vir, e fiquei lá com ele a viver. O Benfica suportava as despesas e eu fiquei lá a viver com ele ainda durante essa época toda de juvenis. Além de pagar essas despesas, o Benfica também se prontificou a pagar o externato onde eu teria que estudar para fazer o exame de admissão à faculdade, porque eu tinha acabado o 7º ano liceal. Naquele tempo era assim, acabava o 7º ano e depois havia um exame de admissão à faculdade. Mas eu tinha que estudar, porque naquele tempo todo com o futebol não tinha estudado nada.
E o Benfica pagou o externato e tal, tudo bem. Passado uns tempos, o Benfica chamou-me ao final, desculpa lá, mas telefonaram do externato a dizer que foste 2 vezes às aulas, nunca mais foste. Isso é uma seca aquilo. Estás a ver? Perdeu-se um grande engenheiro. Quem é que era o treinador? O teu primeiro treinador do Benfica? Do Benfica, acho que José Augusto, no Ângelo, o Ângelo. O Ângelo José Augusto foi depois no... Era duro o Ângelo, não é? Era, mas era muito boa pessoa. Mas era duro, quer dizer, isso era agressivo, era assertivo, não é agressivo, assertivo. Dizia o que pensava de forma direta, mas depois também nos acarinhava muito. Nós treinávamos muitas vezes nessa altura com a equipa sénior, e o Ângelo dava-nos muita motivação nessas situações. Até os séniores nos dava. Era diferente, completamente diferente. Mas nos júniores, iam treinar com os séniores, tudo junto. Claro. Grande honra, não é? Hã? Grande honra, imagino eu. Grandíssima honra. Bem, eu nesses treinos, para mim, era mais importante que alguns jogos. Estás a ver, não é? Claro. Jogar ali com os séniores. Também no pelado. Pois. Do Estádio da Luz, estádio, do Estádio da Luz, aquele lá em cima. Sim. Ainda não havia o outro cá em baixo, foi só depois. Eu estou a dizer em baixo e em cima, mas para as pessoas terem uma percepção. Claro. E eu sei bem onde é que era. Era sempre nesse pelado também. E recebi alguns elogios. O maior elogio que eu recebi, sabes quem foi? O senhor Eusébio. Miúdo, tem jeito para isto. Ei! Estás a ver, não é? Arrematar a baliza era? Não, mesmo no treino, eu ia para a baliza, mas não, nessa altura não. Nessa altura, quando acabávamos de treinar, víamos embora. Eles ficavam lá, não havia rebates aos júniores. Víamos embora. E essa equipa de júniores que disse, quem é que tinha? Que jogadores é que tinham? Tinha um rapaz chamado Jordão. Tinha outro rapaz chamado João Alves. Tinha outro Eurico Caires. Ainda te recordas? O Frank, o lateral direito, o Calado, o irmão do Calado, o Sarmento, um avançado. Avançado, Sarmento, sim. Sarmento, recordo-se dessas coisas. Sim, esse nome, sim, é o nome. E teria outros, que também não me vêm todos assim à cabeça, mas estás uma fotografia, eu digo todos. O rapaz que era o Virgílio também, se lembra-me sempre que era assim, era ali dos bairros de Lisboa, era um miúdo muito... diferente dos outros. Sim. Penso que faleceu também muito cedo. Há dias estive nos estúdios da Rádio Renascença, em Lisboa. Tive um jogador que te substituiu numa final do Campeonato Nacional, é possível? José Rachão. Eu estive a falar com ele no outro dia pelo telefone também. Ele telefonou-me no outro dia. Foi na sequência. Talvez. Surgiu em conversa um jogo do Benfica, não é? Sim, E tu lesionaste? Sim, lesionou. Saíste e entrou o Rachão para a baliza. O Rachão estava a jogar. Estava a jogar, claro. Como capitão de equipa. Exatamente. Capitão de equipa. Nessa altura havia substituições. E foram eles que estavam aqui, não foi só ele. Estava o Alves, estava ele, estava mais um ou dois, e ligaram para gozar comigo. Ok. Começaram a gozar. Foi naquele congresso de treinadores. Exato, no congresso de treinadores. Exatamente. E depois está aqui um gajo a dizer que é muito melhor guarda-redes que tu, que se substituiu e tudo. E é verdade, foi na final em Coimbra, frente ao Futebol Clube Porto, que perdemos essa final. E eu tive um problema qualquer no olho, ou foi uma pancada, ou qualquer coisa, e não conseguia ver de uma vista. E nessa altura as substituições eram assim. Sai o guarda-redes, quem vai para a baliza? O Rachão, que era capitão, foi para a baliza. Exatamente, o Zé Rachão. Coisa. E essa lesão foi rápida? Ou... Foi. No outro dia foi qualquer coisa assim, talvez momentâneo demais. Sim. E só que aquilo não havia tempo. Nós penso que estávamos empatados nessa altura. Sim, que aquilo foi para o prolongamento, ainda por cima. E depois acabámos por perder. Acabámos por perder. Mas eu sabia que não estava nada confortável com o olho, estava completamente desconfortável, não conseguia abrir, não sei, já não me lembro se era a direita ou a esquerda, foi só um. E rapidamente o Ângelo fez a substituição e foi o Rachão para a baliza. Isso é antes ou depois do Campeonato da Europa? É antes do Campeonato da Europa, pois era a final do Campeonato de Júniores e só depois é que fomos para a antiga Checoslováquia. Grande aventura, não é? Grande aventura. Em que jogávamos na República Checa e na Eslováquia atual, portanto era Checoslováquia. Claro. Fizemos um jogo antes na Roménia, um jogo particular, e aí tivemos azar. Tivemos um azar tremendo porque se lesionou o nosso craque do meio campo. O João Alves teve uma lesão
nesse jogo particular na Roménia, que o impediu depois de seguir para a Checoslováquia connosco. Mas mesmo assim, Portugal foi à final. Exatamente. E Não é? mais. Com a Inglaterra, não. Sim, com a Inglaterra. Afinal. Empatamos 3-0. Mas isso é outra coisa. Tu eras o titular dessa seleção? Sim, como eu fiz os jogos E todos. o suplente quem era, lembras-te? Era o Kim. O? Kim. Depois do Marítimo? Que foi do Marítimo, que era do Porto nessa altura. Ok. Mas fizemos uma campanha incrível na fase de grupos, que era a fase de grupos, eliminamos. Tínhamos no grupo a Espanha, a Áustria e outro qualquer. Sei que vencemos os três, e a Suíça. Ok. Vencemos os 3 jogos por 1-0. Mas mais espetacular tinha sido o apuramento para esse europeu. Porque o apuramento, nessa altura era assim, nem sorteio deu Portugal-França. França nunca tinha falhado um europeu e jogava quase sempre as finais. E nós, na Tapadinha, num jogo da Tapadinha, completamente cheia a Tapadinha, vencemos por 3-2 a França em Portugal, e depois fomos jogar a Paris, num campo ao lado do Parque dos Príncipes. Eles diziam até que era o Parque dos Príncipes, mas não era, e empatamos 0-0. E fomos apurados para a fase final do Europeu. Portanto, esse jogo foi épico. Esse jogo com a França. 0-0 de França, exato, e você a defender? Tu a defender? E eu a defender, sim, exato. E a França era quem? Lembras-te de alguém? Acho que era o Lacombe. O avançado. Não sei, penso que também jogava o Gires nessa altura. Penso que também jogava o Gires. Sim. Não quero enganar quem nos ouve, claro. Mas depois vou lá conferir. Penso que sim. E depois, continuando nesse europeu, fomos apurados para a fase final, fomos à Roménia. Aconteceu o tal caso do João não poder seguir connosco. Na fase de grupos vencemos os 3 jogos por 1-0. Depois, meias finais, aquilo era fase de grupos, logo meias finais. Campeã europeia em título. República Democrática Alemã. RDA. E ganhamos. Espetáculo. 2-1, penso. Ganhamos, fomos à final com a Inglaterra. E aí correu mesmo mal, porque à meia hora estávamos a perder 3-0. Depois conseguimos manter o resultado. Pronto. Menos mal. Não, mas era o Istow, o avançado deles, incrível, um gajo muito alto, naquela altura. Claro. Imagina, eu quero jogar um gajo pai com 1,90 m à frente. E na verdade levámos um massacre naquela primeira meia hora. Quem que era o treinador dessa Era o Pérez Bandeira. Pérez Bandeira. Do Benfica, não é? Depois trabalhou muito no Benfica. Depois trabalhou no Benfica, mas nessa altura estava só com a seleção. Mas foi extraordinário isso que aconteceu. Vocês tiveram visibilidade cá em Portugal, mais ainda? Ia lá agora porque o meu espanto foi no dia a seguir, viemos logo embora e eu ainda vivia na pensão, nessa tal pensão, e quando cheguei lá tinham comprado os jornais na véspera. E era a minha fotografia em todas as primeiras páginas. Não, estou enganado, desculpa. Isso tinha sido no jogo com a França. No jogo com a França, em Paris, é que tinha sido. Agora, depois dessa final, também saímos na primeira página de todos os jornais, portanto teve grande visibilidade. A equipa, não eu estava a puxar tudo para mim, mas desta vez foi mesmo a equipa, e a reconhecerem que a Inglaterra tinha sido mais forte, mas tivemos uma grande visibilidade a que eu não estava minimamente habituado, quer dizer, não eram as televisões como hoje, claro, e tal, sim, mas os jornais. E então, a aparecer da primeira página, imagina, né? Dos jornais desportivos, era incrível. Foi incrível. E depois como é que foi? Tipo, vieste do europeu e qual é que era a perspectiva para 71, 72? Depois havia aquela seleção sempre nos clubes, quando se acabava a formação, que eram os júniores, quem continuava no clube passava a sénior, e quem era ou assinava e era emprestado ou era dispensado. E nesse ano os que foram convidados a continuar no Benfica fui eu, o Jordão e o João Alves. Apesar de estar lesionado, embora o João Alves depois tenha sido emprestado porque tinha passado por uma lesão, claro. Penso que fomos nós os três que ficamos nos Séniores. Começamos a trabalhar com os Séniores, fiz um contrato não profissional naquela altura, mas um contrato com os Séniores, e comecei a treinar com os Séniores. E passado pouco tempo estava a suplente quase. Então treinaste com os Invencíveis, é isso? Com os? Os Invencíveis? Sim. 72, 73? Sim.
Eu treinei desde 71 a 73 com todos eles. Uma curiosidade que a gente não sabe, o Bento, por exemplo, ainda não estava no Benfica. Não, era o Zé Henrique, não? Era o Zé Henrique, eu era suplente, porque o suplente do Benfica, o suplente do Zé Henrique era o Fonseca. Aquele que depois defendeu no Porto. Mas o Fonseca tinha um problema, como eu tive mais tarde também, nós todos tínhamos, que era a tropa. Nós, nessa altura, Portugal estava em guerra, a guerra colonial, e éramos todos chamados para cumprir o serviço militar. E muitas vezes tínhamos muitas dificuldades em treinar. E o Fonseca passou por esse período de muita dificuldade em treinar, e não conseguia muitas vezes ir aos jogos e tudo. Eu passei logo no primeiro ano, passei a meio da época para suplente do Zé Henrique. E continuou assim, uma história aqui no meio. Quando eu passei para suplente de Zé Henrique, logo passado pouco tempo, tínhamos uma eliminatória da Taça dos Campeões Europeus, com o CSKA da Bulgária. Tínhamos ganho 1-0 ou 2-1, tínhamos ganho pela margem mínima aqui e depois fomos jogar a Sófia. E fui convocado nesse jogo, que eu nunca tinha visto nevar. Lá estava um nevão incrível. Nós no balneário acendemos fogueiras para aquecer as botas. Eu lembro do Artur Jorge me pedir para aquecer as botas dele ao intervalo. Mas resumindo, e passamos essa eliminatória. Não consigo precisar, em termos numéricos, aquilo que vou dizer. Mas sei que essa passagem dessa eliminatória, em termos de prémio, sim, foi mais do que o meu ordenado. Imagina. Espetacular. Foi muito, muito bom. Muito bom. E depois era como tu disseste há pouco, era a equipa invencível. Claro. Aqueles jogavam de olhos fechados. Era Zé Henrique, Artur Correia, o Adolfo à esquerda, não? O Adolfo à esquerda, o Cachipembo, como nós lhe chamávamos. O quê? Cachipembo. Era a alcunha dele. Era o Malta da Silva, era o Barros já estava, o Messias, o Matina ainda jogava também, o Toni, o Simões, o Vítor Martins, o Garopa, né? O Garopa. O Eusébio já estava assim na fase. Era o meio campo, era Simões, Eusébio, não? E Jaime Graça, não? O Jaime Graça, o Jaime Graça também Graça jogou. Porque eu depois jogava muito. Jorge, Vítor Batista? O Artur Jorge, o Vítor Batista veio depois, eu já estava lá nessa época, eu acho que ela é de 71. Não sei, eu acho que o Vítor Batista então foi no ano em que eu passei para o Sénior. Lembras-te do Vítor Batista, não? Então não me lembro, tive tantas histórias com ele. Saía muitas vezes que o Vítor Batista, porque não tinha carro, o Vítor Batista levava-me a almoçar às vezes. Era? Aonde? A Setúbal ou não? Não, ali em Lisboa. Às vezes com o carro contramão e tal, uma vez ali perto da Praça de Chile, eu disse, Vítor, vais contramão. Ele se desvia. Ele tinha uma pancada. Mas no íntimo era boa pessoa. Depois, claro, ficou afetado por outras coisas e a partir daí nunca mais conseguiu recuperar. Mas foram tempos incríveis. Quer dizer, estava a viver o sonho. O Nené e o Vítor Martins eram os meus companheiros de mesa. Eram os mais novos também. Porque aquilo eram mesas ali, as mesas para almoçar, jantar, nos estádios, que aquilo era um dia de estádio, aquilo estava tudo pré-determinado. E o Jimmy Hagan, agora estou-me a lembrar disso. Era o Jimmy Hagan nessa altura. Se o Ângelo era duro, o Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan tem aquela coisa, entrava no campo, apitava, nós ainda estávamos a atar as botas no vestiário, e ele apitava lá em baixo e nós tínhamos que ir a correr atrás dele e ele sempre à frente. E nós cá atrás todos, morro, dá-te um ataque um dia desses, mas ele pois aquilo era o futebol completamente diferente naquela altura. Aquilo que eu mais me lembro, aliás, era que aquilo era quase automático, quer dizer, aquilo não havia um padrão de jogo. Aquilo era passar ali, pôr a bola na área e depois estava lá o Artur Jorge, o Vítor Batista, o Nené, o Vítor Batista. Vou contar uma história com o Vítor Batista e o Nené. O Nené estava numa altura qualquer, estávamos a falar sobre a capacidade goleadora do Nené. Ele disse, vocês falam muito do Nené, dizia o Vítor, vocês falam muito do Nené e não falam de mim. Vocês já repararam que isto é assim, vocês põem a bola na área, eu salto
Muitas vezes não consigo sequer tocar na bola, mas de certeza que a bola sobra para ali e o Nené está ali e marca. É só encostar. Mas o trabalho é todo meu. Mas era um bocadinho assim, o futebol, de certa forma, estereotipado. Aquilo chegava-se ali a uma altura do campo, cruzava-se. E depois, mas tinha o virtuosismo de Simões, Claro. o Jaime Graça jogava. O Jaime Graça era uma coisa incrível. Jogava muito, Jaime Graça, muito. E eu jogava muitas vezes com eles, aí era suplente, mas jogava muitas vezes com eles, porque havia o campeonato de reservas de Lisboa. E muitas vezes, quando aquilo começava a apertar, quando jogávamos com o Sporting, assim, com o Bolonenses, que eram as equipas fortes, fazíamos assim um misto. O Jaime Graça muitas vezes gostava de ir a esses jogos. A esses jogos de reservas. Uma vez fizemos um no... É aquele que eu tenho mais presente na memória, na Tapadinha, em que as pessoas estavam a ver, só olhavam para o Jaime Graça. Assim, como jogava aquele rapaz. E ficaste no Benfica até quando? Depois em 74, há pouco falava-te no serviço militar. Sim. Também fui para o serviço militar. Onde é que foste? Acho que foi em 73 ou 74, já não me preciso precisar. Fui primeiro para as Caldas da Rainha, durante 3 meses, para fazer a recruta. Aquilo era recruta e especialidade. As pessoas que nos ouvem muitas vezes, só tendo a minha idade, é que saberão o que é isso. Claro. Recruta era aqueles primeiros 3 meses em que nós, de facto, entrávamos para a tropa, para o serviço militar. Entravas no quartel à segunda-feira e saías à sexta, ou nem isso? Não, entrava ao domingo à noite e saíamos ao sábado. Ao sábado depois do almoço. Nas Caldas da Rainha. E estive lá a fazer esses 3 meses. Ok. Depois desses 3 meses passava-se à especialidade, que eles é que escolhiam a especialidade. Eles é que escolhiam. Pelos testes que nós íamos fazendo, não nos pediam nada daquilo. A minha especialidade nunca percebi porque é que foi para informações, operações e reconhecimentos. Nem sei o que era isso. Depois é que perguntei o que era isso. Isso é estar no quartel, é porreiro e tal, é receber informações, passar. E assim, olha. E eu já pensava, era possível ir para o ultramar, não é? Ao menos não vou andar lá com a espingarda. E essa especialidade era tirada em Tavira. Portanto, tive que mudar para Tavira. Para Tavira durante 3 meses. Não era só essa especialidade que havia também infantaria lá. E curiosamente, foi nessa altura que me tornei muito mais próximo do Vítor Manuel. O Vítor Manuel, que jogava na Académica nessa altura, com outro colega dele, porque eu tinha carro nessa altura já, tinha 20 anos, tinha comprado o carro há pouco tempo. E depois nos encontrarmos lá em Tavira, o Vítor disse: "Afinal, vais para Lisboa, podia-nos levar para a estação." Então eu levo-os. Trazia-os para Santa Apolónia e eles depois vinham de comboio para Coimbra. E a partir daí aquilo foi sempre. Eles vinham de comboio para Lisboa, eu ia buscá-los à estação, ao domingo, levava-os para ao domingo à tarde, parávamos no Canal Caveira para comer o cozido. Era. Mas ainda no outro dia estive no Canal Caveira e estava a dizer: há mais de 20 anos que não vem cá. Há 20, há 50. Há 50 anos. Era a história de 50 anos. Eu agora conheço bem até os proprietários daquilo. E ele, fui logo vinha cá há 50 anos. Olha, quando ia para Tavira, parávamos sempre aqui. Com o Vítor Manuel. O Vítor Manuel, para quem não sabe, é o pai de Vítor Bruno. Sim. E ficámos assim com uma ligação mais estreita e fazíamos esses passeios quase de fim de semana. Mas depois aquilo era muito duro. Em Tavira era muito duro. A especialidade já era extremamente dura. E eu depois é que soube... 3 meses. 3 meses. E eu depois é que soube, quando estava lá a falar com eles, porque é que eu tinha ido para informações e operações, eu não tinha ido para a tropa macaca, como nós dizíamos, os gajos que andam lá com as armas. Disseram que eu nos testes nas Caldas, ele me disse, houve um teste físico qualquer que eu tinha um problema qualquer na espera, no joelho, e não consegui fazer o teste de modo a dar equivalência a uma nota maior. Sim. Porque aquilo é muito confuso, a tropa naquela altura, porque os que tinham nota maior, curiosamente, eram os que não eram mobilizados Claro. Era uma coisa incrível. É carne para canhão, infelizmente. Era carne para canhão. Era mesmo, a pior coisa o pior pensamento é esse, da guerra. Exatamente. Já não bastava a guerra? Já não bastava a guerra, ainda era isto assim. ainda. Por isso é que eu não fui para o ultramar, porque no meu curso, que era um curso mais pequeno, uma especialidade, melhor dizendo, mais curta em termos numéricos,
éramos 40 apenas, os outros de artilharia, de infantaria, eram pai 1000. Né? Nós éramos pai uns 40 e eu fiquei em segundo lugar. Nas provas todas. E até ao terceiro foram todos. Claro. Foram para o horário, podia ter ido, mas foram. Mas fiquei. Okay. Safei-me dessa, não fui para o ultramar, e quando acabou depois a especialidade fui para Setúbal. Aí é que fui para Setúbal, para o Regimento de Infantaria número 11, ali junto ao Rio, onde estive um ano, onde passei 25 de Abril, quando aconteceu o 25 de Abril. Eu estava em Setúbal, abreviando a minha curta passagem, curta, 2 anos e tal, passagem pela Vila Militar, depois de estar em Setúbal vim para Lisboa, mas era já mais secretária do Conselho da Revolução, no Conselho da Revolução. Depois houve o 25 de Novembro. E o 25 de Novembro eu fui saneado, porque eu só estava no Conselho da Revolução, passei às reservas. Eu, ainda bem, não sabia nada daquilo. Houve alguém que me avisou, confesso. Eu acho que eu nunca levaria a mal se eu dissesse quem me avisou no dia anterior para não ir ao quartel, mas eu fui. O Sr. Jaime Neves. Quem conhece a história de 25 de Novembro? Sim. Jaime Neves era um benfiquista tremendo. E disse: Fidalgo, amanhã é melhor não ir ao quartel. E na verdade aconteceu. Quando eu a tentar ir, quando cheguei ali às Amoreiras, eu não era bem um quartel, eu trabalhava ali na Rua Castilho, num edifício. Quando cheguei ali, aquilo estava cheio de tanques. Com os Jaime Neves lá ao fundo, assim, marcha, eu estava, vai, eu vou, já embora. Foi assim. E no 25 de Abril, saíste do quartel nesse dia? Não, no 25 de Abril ficamos no quartel. É uma história assim muito breve também, para não amassar muito os nossos espectadores com a minha vida militar. Isso é que é a história. Eu estava em Lisboa. Eu tinha sido pai nessa altura há pouco tempo. Meu filho com menos de um mês. E tinha estado em casa quando entra uma vizinha a bater à porta. Falando com a minha mulher, assim: seu marido que vai para o quartel, estão a chamar todos os soldados para o quartel porque há uma revolução. Isso tipo 6 da manhã, 7 da manhã. E eu saltei e vou para dentro do carro. E estava a ouvir, entretanto, a rádio só dizer que havia barricadas, umas para passar, para deixar passar, outras para não possibilitar a passagem. E eu rapidamente pensei assim: vou-me fardei-me e vesti um casaco de malha por cima. E quando via assim as barricadas lá ao longe, se eram de soldados, tirava o casaco. Claro. Se eram de milicianos era do povo, vestia o casaco. Claro. E quando cheguei a Setúbal, meu Deus, estava tudo fechado, aquilo, era 8 e tal. Eu comecei a bater à porta, entrei, o comandante te apanha, porque eu não podia estar fora do quartel. Mas entrei assim pela escapa e tal, entrei lá para dentro do quartel, fiquei lá, e por volta do meio da manhã, nós estávamos ali, não tínhamos rádio nem televisão. O comandante do quartel retirou-nos qualquer hipótese de ouvir rádio ou de ver televisão. Já havia televisão, e estava nessa altura, preto e branco, acho. Claro. Sim. E retirou-nos aquilo tudo. E depois chega lá um oficial que nos manda equipar com as metralhadoras, com as espingardas, pôr os capacetes e subir-nos para as berliers e para os unimogos que nós tínhamos lá, porque íamos sair do quartel. E aí sim, aí tremi todo. Claro. Tremi todo. Nunca tinha quase disparado uma arma, só ali lá em Setúbal, a dar instrução, só isso. E depois estivemos toda a tarde em cima das berliers e dos unimogos, em cima daqueles caminhões, à espera de sair. Não sabíamos para onde é que íamos. Ninguém nos dizia nada. Eu nunca tinha posto um capacete daqueles de ferro. Sim. E o capacete ali. Meados da tarde, depois já ter levado uma seca de 3 ou 4 horas em cima das viaturas, aparece um aspirante lá no alto, na varanda do comando, a dizer que tinha decretado a prisão do comandante
estava ao serviço da Revolução. Sim. E que tinha, e, portanto, a partir dessa altura que nós estávamos do lado da Revolução. Nós não mandamos nada. Agora estamos do lado da Revolução. O que é isso que quer dizer? Quer dizer que podem sair dos Unimogos, já não vão sair. Porque vocês iam interceptar uma coluna que ia para Lisboa, uma coluna de vendas novas, de artilharia, de tanques, e nós íamos com as pingarditas. Mas não saímos. E a partir daí, nessa noite, então, já o quartel quase estava aberto. Tanto que eu comi, tanto que eu bebi. As pessoas de Setúbal só iam lá para o quartel. Sabiam que estávamos lá fechados, quase, mesmo fechados. Levávamos comida, levávamos bebida. Olha, passámos ali um dia, mas os dias consequentes não foram assim tão fáceis. A seguir, a uma altura em que os aviões passavam sobre nós e picavam, e nós a picar sobre nós, e levantavam outra vez, o que é que se passa? Nós perguntávamos, ninguém nos sabia responder. Sim. Depois houve um aspirante, que eles falaram assim, são eles que estão a ver se nós, de que lado é que nós estamos. É? Quer dizer, se estivéssemos do lado errado, às tantas levávamos. Mas às tantas também não é? Sei lá. Mas para eles estarem a fazer aquilo, alguma coisa se passava. Vinham pelo Rio Sado, picavam e depois levantavam. Okay. Estás a ver o que eu passei, amigo? No 25 de Abril, eu estive lá. Pois, tu estiveste lá, sim. Eu estive lá. E quando é que voltaste a jogar? Depois tive muito tempo sem jogar, e depois de 25 de Abril o Leixões estava sem jogar no Benfica. Muitas vezes não conseguia ir aos treinos, claro. Sequer. Mesmo assim, o Leixões solicitou o meu empréstimo, porque estava na fase final do campeonato. Havia um guarda-redes que era o Alberto, que estava lá, mas penso que outro guarda-redes qualquer se tinha lesionado, a ver se me emprestavam. O Benfica disse que sim, perguntou-me e tal. Eu, está bem, vou para o Leixões. Só que eu não conseguia treinar nem jogar. Então, eu estava de Leixões, mas sem lá estar. Sem estar mesmo em Matosinhos. Até que na fase final, na fase decisiva do campeonato, o Leixões estava extremamente mal classificado. Só havia duas hipóteses: ou descia ou ia à liguilha. Portanto, não tinha outra hipótese de sobrevivência se não for ir à liguilha. E nos últimos 3 jogos, o Leixões conseguiu, por artes e engenhos mágicos, conseguiu que eu fosse dispensado para jogar, não para treinar. Tinha que estar toda a semana no quartel, mas podia sair sábado, depois do almoço do quartel. Entanto, o Leixões disse, então vens treinar um bocadinho. Ia treinar um bocado, e no domingo ia para o jogo. Jogavas. E não sabia se ia jogar, se ia suplente. Faltavam, penso que, 3 jogos para acabar o campeonato. E nesses 3 jogos eu de facto fui titular. Lembro que perdemos no Montijo 1-0, no penúltimo jogo. Tínhamos ganho um em casa, já não me lembro contra quem. Depois, no penúltimo jogo do campeonato, perdemos no Montijo. Uma história que é famosa, porque eu conto muitas vezes. Um jogador nosso, quase a acabar o jogo, estava 0-0. Olha, o Zé Rachão jogava nessa equipa do Montijo. Um jogador de Montijo lança a bola para dentro da área, e um jogador nosso, lateral direito, agarra a bola com a mão e diz, desculpa. E todos a olhar, e o ar, penalti. Não, foi sem querer. Não sei como é que ele fez aquilo, nem ele sabe, Montoya. E perdemos 1-0. E a coisa agravou-se muito, porque o último jogo era com o Futebol com o Porto em casa. E aí tínhamos mesmo que ganhar para ir à liguilha. Já não havia outra hipótese. O Estádio do Mar, naquela altura, como eu nunca tinha visto, as pessoas não estavam só na bancada, estavam junto à relva. Havia lá os pescadores e junto com as seguranças, alguns polícias estavam lá. Sim. Faziam um cordão para as pessoas não irem mesmo para a relva, mas imagina como estava aquilo era um ovo completamente cheio. Espetacular. E, resumindo, ganhamos. Foi? Ganhamos. Foi uma festa também incrível. Não descemos divisão com esse jogo. Foi tudo festejar. Então foi algo, agora vamos todos jantar. Pois, eu tenho que estar até à meia-noite em Setúbal. Foi festejar 5 minutos, meter-me no carro, ir a Espinho dar de roupa. Os meus pais viviam em Espinho nessa altura, e seguir para o quartel. Antes da meia-noite estava lá. E tinha lá a malta toda à minha espera a receber. Era uma festa no quartel. Até a liguia.
Né? E a E a Liguilha safamos. Ok. Já não lembro bem dos resultados, mas safamos. Ok. Conseguimos depois- sobreviver. E a época seguinte? E voltei ao Benfica. Ok. Claro. E voltei ao mesmo. Treinava, não treinava, Pois. jogava, não jogava, e andei assim vários tempos. Tempos Até assim. quanto? Não sei, a partir dessa altura, mais um ano ou dois. Depois depois? comecei a treinar, o José Henrique, entretanto, também já estava um pouco afastado, comecei a ir a ser convocado e era suplente do Bento, suplente crónico, como era natural naquela altura. Jogava só na reserva, nem nos jogos da taça, jogava, não calçava, só treinava. E foi assim até ser emprestado ao Braga. Houve uma época, a segunda época, penso eu, que eu estava nessa situação, quase no final da época, em que o Benfica veio ter comigo e disse que o Braga era o Mário Lino, o treinador do Braga. Muito bem. Que tinham contactado o Sporting de Braga a ver se me emprestava uma temporada para lá. Se eu estava receptivo. Eu tinha algumas dúvidas naquela altura, porque estava em Lisboa, quer dizer, aquilo estava a ser tudo tão rápido. Eu estava em Lisboa, depois ia para Braga, e lembro perfeitamente, estávamos num estágio em Braga, tínhamos ido jogar ao norte, não sei se mesmo a Braga, mas estávamos naquele hotel do Bom Jesus, onde nós ficávamos, claro. Lá, e estava à mesa com o Tony nessa altura. E falei ao Tony, olha, vem para aqui, olha, esta cidade é gira, esta cidade é gira, e tu não estás a jogar lá em baixo, e perde, bem, pronto, olha, aceitei. Boa. E foi uma época extraordinária. Foi? Joguei os jogos quase todos. Nessa temporada fui considerado o melhor guarda-redes do campeonato, do prémio de Samuel Zelenka. Samuel Zelenka, sim, da bola. Fui considerado o melhor guarda-redes do campeonato. Ficamos em quinto ou sexto lugar. O Braga, nessa altura, o Sporting de Braga não era a equipa que é hoje. Claro que não. Tinha subido divisão 2 anos antes. E fomos à final da taça. O Porto Braga nas Antas, é? Olha, vês como tu te lembras. Porto, Okay. Sou um bocadinho estranho, né? Final da taça, Muito. Porto, Braga, nas Antas. Mas é verdade, Sim. foi isso. E perdemos 1-0 a final da taça. Depois havia uma prova que era a Taça Federação, que acho que criaram só nesse ano, porque Foi. quando acabava o campeonato havia ali o hiato temporal grande, que os jogadores não faziam nada, criaram a Taça Federação. Em que vencemos, ganhamos essa Taça da Federação, por isso é que não existiu mais, acho eu. Outro dia disseram que lá no estádio do Braga tem lá uma referência, tem lá a taça, uma referência, e depois perguntam e depois quem ganhou mais? Nem mais ninguém. Nada, Fomos os únicos que ganhamos, fomos nós, porque não existiu mais. Foi ao Estoril, não foi? Não. Foi ao Estoril, afinal foi frente ao Estoril, mas entretanto eliminamos o Porto, eliminamos o Vitória de Guimarães, que aquilo, imagina, Braga e Guimarães, e eliminamos o Vitória em Guimarães. Eliminamos o Porto, como já te disse, e na final, porque aquilo era Norte-Sul. Portanto, ficamos em primeiro na Zona Norte, o Estoril ficou em primeiro na Zona Sul, Okay. tinha eliminado o Benfica, o Estoril, e a final foi em Coimbra. Aí já foi em Coimbra, não? Sim. E vencemos essa final. Boa, sim. Na Taça Federação. E foi só um ano de empréstimo ao Braga? Eu queria continuar. Claro. Eu queria muito, muito continuar. Só que o Benfica cortou sempre as vasas todas, não permitiu que eu continuasse lá. Entretanto, também devem ter sabido qualquer coisa, porque, segundo o Dr. Lito Gomes de Almeida, que estava na direção do Braga nessa altura, que era de Espinho, disse que o Porto andava ali a sondar. Okay. O Benfica deve ter apercebido qualquer coisa. O presidente do Benfica nessa altura era o senhor do Hotel Altice, Fernando Martins. Okay. E eu até fui a Lisboa, fui ao hotel falar com o Fernando Martins. Não, presidente, se não está mais um anito, então, já viu correr muito também a época, fiz os jogos todos aqui, estou sem jogar, assim, não, afinal, tens que regressar, não há hipótese nenhuma. Eu sei mais do que aquilo que tu pensas. Pronto, também. E fiquei, e voltei para o Benfica, onde estive mais duas temporadas. Cronicamente no banco, até que nessa primeira temporada aparece o jogo em que eu tenho que jogar forçosamente porque o Bento tinha sido expulso.
um famoso jogo no Estado das Antas, um Porto-Benfica. O Bento é expulso no Bonfim, não é? No Bonfim, em Setúbal. Okay. Pois há esse jogo que era completamente decisivo para atribuir o título de campeão. Lembrar que o Futebol do Porto não era campeão há 19 anos. Verdade, sim. E nós fomos jogar às Antas e o resultado final foi 1-1. Marcamos primeiro, mas depois a 7 minutos de fim o Ademir fez o gol. E face a esse resultado, acho que tinha sido era a penúltima jornada, sim, o Futebol do Porto foi campeão. O ano penúltimo, sim. Exato. Sim. Mas foi nessa altura, só uma curiosidade. Depois desse jogo das Antas ainda tínhamos um jogo para o campeonato e fomos jogar. Eu tinha feito 3 jogos, os 3 jogos que o Bento tinha sido expulso. Tinha jogado com o Estoril, penso eu, acho que com o Espinho. Estoril, com o Espinho, se não é Espinho é outro qualquer, e esse jogo e o Porto. E o último jogo era com o Rio Pel, mas em Braga. E eu todo contente de voltar a Braga. Quando cheguei lá aos estágios, os meus amigos todos e tal, amanhã vamos ver, não sei o quê. Quando sai a equipa inicial, era o João Mortimer, treinador, Bento na baliza, e o Bento na baliza, é o último jogo. Porque eu, não, segundo rezam as crónicas, não tive responsabilidade naquele empate. Sim. Acho que ainda evitei, nas Antas, acho que ainda, segundo as crónicas, já não lembro bem do jogo, evitei outros golos. Aquilo foi quase um massacre. Era o Porto, depois de estar a perder por 1-0, caiu em cima do Benfica, aquilo foi, não saiam da área. E em que história, em que lado que eu ia da história? Rio Pel Benfica. Do Rio Pel Benfica. O Mortimer diz Bento na baliza. E os meus companheiros vieram todos ter comigo. Como é que é possível? Depois que tu fizeste estes 3 jogos, é o último jogo do campeonato, é em Braga, onde tens teus amigos, ele põe-te a suplente. Eu disse assim, de desabafo. Para o ano, é o último ano de contrato, não jogo mais no Benfica. Se eu não jogo nesta altura, nunca vou jogar. Nunca mais vou jogar. Depois fiquei lá mais uma época. No princípio da época, o Mortimer ainda ia colocando alguns jogos, nos particulares. Um torneio em Bruxelas em que eu joguei um jogo e o Bento outro. A apresentação do Benfica nesse ano no Estádio da Luz contra o Nacional Montevideo, aquele jogo que acabou tudo à porrada. Eu também fui titular desse jogo, só que quando começaram as coisas a sério, claro, fui para o banco outra vez e aí foi mesmo. E disse, vou sair, que não tem hipótese nenhuma. O Bento trabalhava muito, e não estou a pôr em causa a competência e a capacidade e a grande qualidade do meu amigo Bento. Só que eu também queria jogar. Eu não jogava. Saí. Até que surgiu, a meio da época, o convite do Sporting. E eu aí. Não foi de imediato, deve-me ter feito caro. Aí não foste ao Alto e falar com o Fernando Martins outra vez? Não. Aí não, porque o Benfica soube. Eu, entretanto, já me tinha encontrado com o Sporting. Eu não. O meu pai, eu também, mas o meu pai com o Sr. João Rocha. Já se tinham encontrado, já tinham definido o contrato. Eu nem sabia, o meu pai que tratava disso tudo. Isto faltavam para aí uns 3 meses. Portanto, aquilo era sigilo, era tudo em segredo. Até que o Sr. Romão Martins, que era o chefe do departamento de futebol do Benfica, nessa altura, me chama no final da temporada para renovar o contrato. Diz que o Benfica queria renovar o contrato. Disse, mas eu não quero, eu quero jogar, eu vou para qualquer lado. Claro. E o Benfica oferece-me, em termos financeiros, em termos económicos, um contrato muito superior àquele que o Sporting me tinha oferecido. Claro. E tinha dito que já queria. Eu fiquei assim, ai meu Deus, mas não, eu tenho que jogar. E acabei por dizer ao Sr. Romão Martins que eu tinha muita consideração por ele. Não disse o clube, mas disse, olha, eu já tenho um compromisso verbal com outro clube. Eu já ouvi qualquer coisa de Sporting. Isso é o meu pai que trata disso. Desculpei-me assim. E entretanto, disse ao Benfica que não renovava o contrato. Falei com o meu pai, claro. E o meu pai disse, não, então, já estás no Sporting. Até que aparece o Porto. Ok. Aparece o Porto também interessado, sabia que eu acabava o contrato, e aí foi muito mais direto o Porto. Disse, sabemos que
já assinaste pelo Sporting. Assim, já na verdade, é verdade, vou para o Sporting. Olha, é só para te dizer que em termos contratuais, nós damos-te o mesmo que está o Sporting. E já sabem qual é o meu contrato, não interessa. Damos-te o mesmo e escolhes um apartamento na cidade do Porto em teu nome. Eu estava com o Tony, eu estava a tirar o curso de treinadores aqui em cima com o Tony. O Tony estava em minha casa nesse período. O curso de treinadores era nas Antas, estávamos lá e o Tony, não hesites, pá. Não hesites, já viste, um apartamento aqui vale um contrato, pá. Não era o preço que são hoje os apartamentos, mas já era uma mais-valia incrível. Óbvio. E cheguei à noite a casa, o Tony estava lá em minha casa, jantou connosco, e eu disse ao meu pai, preciso falar uma coisa consigo. E o Tony assim, vai, Fidalgo, diz-lhe, seu Fidalgo, ele vai dizer, Fidalgo, incrível, vai ver. E eu disse, olha, aconteceu isto, o Porto oferece-me isto. E o meu pai ouviu, o Tony sempre a insistir, ouviu, calado. Depois disse, o que é que tu vais fazer? Pai, acho que vou aproveitar isto, não é? Vou aproveitar esta possibilidade. Podes aproveitar. Se quiseres, podes aproveitar. Não entras mais nesta casa. Não entro mais nesta casa. E o Tony começou a falar, Tony, eu tenho muita consideração por isso. Se o Tony continuar a falar, também não entra mais nesta casa. Mas o que é que se passa? Eu apertei a mão a um senhor chamado João Rocha. Eu apertei-lhe a mão. A partir daí, tudo o que fizeres é a tua responsabilidade. Eu apertei a mão, para mim o contrato ficou assinalado logo ali, assinado também, e portanto, não é, se quiseres ir, vais, tu és dono da tua vida, agora aqui em casa não entras mais. E o Tony também não. E eu, pronto, perante aquilo, o Tony, o que é que vais fazer? O que é que vou fazer? Eu quero vir para a minha casa, olha, vou para o Sporting. O Sporting, entretanto, também sou, porque o Dr. Sousa Marques, quando eu cheguei a Alvalade no primeiro dia de treino, cheguei um pouquinho atrasado. Era tipo para estar lá às 9 horas, eu cheguei às 10. Assim, uma coisa. Sabes como era ali a Marginal, aqueles trânsitos. Eu vivia em Passos Arcos. E estava o Dr. Sousa Marques estava à porta. Afinal, tudo bem, já vieste e tal. Pois é que comecei. Ele estava à espera, que estava a dizer que tu não vinhas. Tinhas assinado pelo Porto. Não. Essa é uma história assim ligeira, mas foi assim que se passou. Sim. E também para assinalar aquele gesto do meu pai. Quer dizer, claro. Nunca mais, nunca mais saiu isso da cabeça, em termos de princípios e princípios de valores. A resposta foi única. Faz o que quiseres. Eu apertei a mão a um senhor chamado João Rocha, com quem tínhamos estado a discutir o teu contrato. Quando chegamos ao fim, apertei-lhe a mão. Para mim, não se podia assinar naquela altura, tinha que se assinar, só se podia assinar. Para mim o contrato está assinado, faz o que quiseres. E foi assim que eu fui para o Sporting. E ainda bem que fui para o Sporting, fui muito feliz. Quanto tempo estiveste lá? Tive 4 anos e pouco, fui 2 vezes campeão. 2 vezes, 80 e 82. 79, 80, 81, 82. Vencemos uma taça de Portugal. E depois, na última época, eu saí também, porque eu era assim um teimosinho do diabo também, né? Eu não era nada racional, era muito emotivo. Hoje sou menos, hoje controlo muito mais as minhas emoções, mas nessa altura reagia muito emocionalmente. E eu tinha estado lesionado, olha, eu tinha tido uma lesão que hoje se fala muito, na zona inguinal. Ok, da hernia inguinal. Okay. Hoje se fala muito, tive 7 ou 8 meses parado. E aquilo para recuperar... E agora é quanto tempo? É a mesma coisa? Agora é capaz de ser. Porque, entretanto, tal como ouvi há pouco tempo também de um jogador do Benfica, neste caso, que ele não vai ser operado, não é intervenção cirúrgica. Eu, nessa altura, visitei um especialista, e o especialista disse que não podia fazer a intervenção cirúrgica aqui, porque a amplitude das pernas ia diminuir, a abertura das pernas iria diminuir muito. Isso para um jogador de campo era mau, para guarda-redes ainda era bem pior. Claro. E, portanto, estive ali e tal, e na época seguinte já voltei a 100%, fiz os jogos de preparação, os jogos particulares de preparação, 2 ou 3 jogos, fizemos um estágio, parece que é na Régua, não me lembro, acho que foi na Régua, e na semana em que vamos começar o campeonato, na semana anterior a começar o campeonato, o Sporting contrata outro guarda-redes. E eu, tudo bem, o Katrzic era assim que se chamava, era, né? Húngaro, sim. O húngaro, exato.
E eu, tudo bem, quer dizer, não problema não. É natural isso. O meu espanto foi que ele veio 2 semanas antes de começar o campeonato. Na semana em que nós tínhamos o jogo no domingo, o jogo inicial do campeonato, o treinador, sabes quem era o treinador? António Oliveira? Não, era estrangeiro também. Em 82, 80... o quê? Ainda era o Malcolm Allison? Não, era mais dos países de leste. Do leste? O José Vengolos. Vês como chegaste lá? Ok. O José Fabengolos, Sim. segundo dizem, professor de psicologia, não sei o que mais, dizem. Não tenho nada contra o homem, mas não posso com ele. Nessa semana em que iríamos iniciar o campeonato, ele fazia um treino, nessa altura se fazia à quinta-feira, que era um treino de conjunto em que colocava a equipa que ia jogar. E coloca o Catziste na baliza. Ele estava há uma semana lá. E eu falei com o Marinho era o treinador adjunto. Marinho, mas que é isto? E tal. Ele falou, calma. Calma o quê? Então quer dizer, não vou jogar. Ele chegou há uma semana, não sei se é bom, se é mau, independentemente do valor dele, eu não jogo. E depois amoei, reagi mal. No dia a seguir o João Rocha chamou-me lá, o que é que se passou ontem no treino? Porque disse ao Marinho, eu não quero continuar. Passou-se isto, presidente. E agora? Agora, mal aparece uma hipótese, eu saio. O que é que vou fazer aqui? Se ele chegou há uma semana e já joga, eu não vou jogar também. Mas reagia mal, eu reagia, é o que eu digo, emotivamente apenas. Depois foi quando fui para o Salgueiros. Sabe? Ok. Voltamos ao início da entrevista, Salgueiros. Voltamos ao início. Olha, voltamos ao início. Mas tu no Sporting és treinado, por exemplo, por Malcolm Allison. Sim. E fomos campeões. Do Jimmy Hagan ao Malcolm Allison, quais são as diferenças? Completamente. O Malcolm Allison era tinha um estilo completamente diferente, não de jogo, de treino, mas era muito mais evoluído que o Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan é aquele futebol mesmo inglês, todo estereotipado, pode pé para a frente e corre. E o Malcolm Allison já tinha, eu lembro que o Malcolm Allison terá sido o primeiro treinador de Portugal a jogar com 3 centrais, no Sporting, nessa altura. E tinha um trato com os jogadores completamente diferenciado dos outros. Tratava-nos como pessoas, mais do que como jogadores. Sim. Com o Jimmy Hagan éramos máquinas para correr. Mas também, quando era necessário, víamos o verdadeiro Malcolm Allison também. Quando era preciso punir, claro, então. também aparecia sempre a figura de Malcolm Allison. Mas quando ganhavas, só uma história rápida. Por exemplo, nesse ano em que fomos campeões, viemos jogar ao Bessa e perdemos. E nessa altura viajávamos de comboio, e quando íamos para baixo do comboio, acabamos de jantar e tal, os jogadores saíram e tal, mas eu fiquei lá com 1 ou 2 a jogar cartas, e o Malcolm Allison chega lá ao pé de nós, estava o Manuel Fernandes, que era o capitão, estava connosco, disse, então, o que é que se passa? Então, vocês estão com uma cara, mas isto perdemos. Foi o primeiro jogo que perdemos. E vamos ser campeões. Porquê essas caras? Chamou lá o funcionário lá do restaurante. Olha, uma garrafa de vinho, por favor. E nós pusemos assim olhar. O senhor trouxe. Não, copos para todos. Nós não bebemos. Não bebem o tanto. Bem, era o João Rocha. O João Rocha entrou, viu aquilo, virou as costas e foi assim embora. Ele só disse, hoje vamos beber, vamos para a festa, vamos esquecer isso tudo, nós vamos ser campeões. E perdemos um jogo. Pronto, aconteceu, perdemos um jogo. Até era esse trato completamente diferente. Foi o primeiro treinador, talvez, em que o lado humano sobressaía mais do que o jogador. Sim. O jogador. Isso é espetacular, não é? Era muito criticado também, porque era um bom vivant, mas ele não escondia, ele era um bom vivant. Eu lembro-me dele com garrafas de champanhe, não era? Sim, com copos de champanhe. Com aquele copo flute, não é? Para te contar uma história de champanhe, depois de terminado o campeonato, temos ganho o campeonato e a taça, fomos a Paris fazer um jogo particular. Não sei se vou mentir, mas acho que era com o PSV. Também acho que era PSV. Foi com o PSV, mas PSV. Exato, PSV, mas em Paris. Exatamente. E claro, na véspera do jogo, o PSV estava ali todo coisa, e nós perguntamos, mister, que horas? Antes da história de champanhe, porque estávamos a acabar de jantar, e ele, no jantar da véspera do jogo,
E o Malcolm Ellison pediu uma garrafa de champanhe, um flute de champanhe para os jogadores. Exatamente. Flute de champanhe para os jogadores. Tínhamos ganho o campeonato, tínhamos ganho a taça. E dessa vez até falou com o João Rocha. O João Rocha também estava. Eles vão beber sim. O empregado diz: então levo 4 copos, um copo para cada um. Não, uma garrafa para cada mesa. Uma garrafa para cada mesa. E pôs lá as garrafas e depois começamos a falar. Ele perguntava aos jogadores se tinham alguma coisa a dizer da época, uns diziam bem, outros diziam não tão bem, mas falaram completamente à vontade. Passou-se a conversa e o Manel perguntou-lhe: Mister, tipo 11 horas, a que horas é o recolher? Sei lá, eu vou ter com a minha amiga Brigitte Bardot. Foi mesmo assim. Vocês não sei lá. Não se esqueçam que o pequeno almoço é às 9. Aquilo foi de tal maneira, confesso, que muitos de nós não chegámos às 9, mas um bocadinho antes. Fomos ver o que era Paris. Claro. Sim. Ver Paris. Alguns chegavam ao hotel e diziam: o PSV está a treinar. Está a treinar? Está. E nós estamos a deitar. A deitar, quer dizer, a passar pelas brasas. Claro. Não te surpreende que entramos em campo, passado quarto de hora estamos a perder 3-0. 3-0. E depois aquilo continuou, foi até ao fim. E nós, no final do jogo, o Alisson agora vai nos dar na cabeça. O Alisson entra. Boa, rapazes, muito bom. Deram uma alegria a estes gajos do PSV. Eles não tinham ganho nada. Nós tínhamos ganho tudo. Eles agora vão lá para a terra deles dizer: nós ganhamos ao Sporting. E pronto, eles ficam todos contentes. Era assim... São histórias que, grande. Sei sempre, que claro. não foram nunca publicadas, mas são algumas das que me ficaram. Das que me ficaram. E é bom acabar assim. Sim. Bolas, com esta boa disposição. Exatamente. Até porque abordámos 25 de Abril, 25 de Novembro, antes, que é uma coisa também muito preciosa da tua carreira, muito importante, para perceber as dificuldades que era para chegar até lá. Exatamente. E as dificuldades para se impor numa equipa, porque de facto com o Zé Henrique e depois com o Bento era impossível. Era impossível. A palavra é essa. Era impossível, eu sei como é que é. Mas também confesso uma coisa, as minhas reações, e tal como já disse durante o tempo em que estivemos aqui no falatório, as minhas reações nessa altura eram muito mais emocionais que racionais. Eu reagia sempre muito emocionalmente. Se tu acabaste a carreira em que ano? Em 86, 87. Se tu ficasses no Benfica até 86, não jogavas nunca, porque o Bento jogou até ao México. Sim. Portanto, depois, o melhor que tens a fazer era... Eu depois fui suplente do Bento outra vez. Sabes onde? Na seleção. Depois o Sporting quando era convocado para... também, claro. Era suplente do Bento na seleção. Pois, portanto, fizeste bem a sair. Vi bem, e aquele ano no Braga é inesquecível. Também, claro, exatamente. É uma experiência. Depois a ida para o Sporting foi o meu momento alto. Vencer 2 campeonatos. O Sporting agora está com dificuldade a ganhar 2 seguidos. Nós também não conseguimos na altura, mas foi só um ano de intervalo. Sim. 79, 80, depois perdemos, depois vencemos outra vez. Verdade. Obrigado, António. Por tempo. Por tudo. Muito bom sempre. Foi um gosto. Tens o meu número, não tens? Tenho, sim, senhor. Sim. Ok, Rui. Muito obrigado por mais um Jogo de Palavra, por terem assistido. Podem seguir-nos rr.pt, o site da rádio, YouTube, Spotify e outras plataformas. Muito obrigado por tudo. Até para a semana.